A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, pastor Stanek, pregador do mato, em mais uma exposição bíblica. Dessa vez nós estamos no capítulo 5 de primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 5. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 5, são apenas 12 versículos e é o texto básico da nossa lição de domingo. Então nós vamos relembrar o finalzinho do capítulo 4. Antes, se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe e nos ajuda a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. No capítulo 4, vamos terminar os filisteus destruindo o tabernáculo, matando os filhos do sumo sacerdote Eli, que eram sacerdotes. E eles, segundo a história, destruíram o tabernáculo, mataram os filhos do sacerdote, a morte também do sumo sacerdote, a morte de uma mulher, a nora do sumo sacerdote, e o nascimento do neto. E os filisteus levam a arca como um troféu de guerra. É bom lembrar aqui no versículo 1, vamos para o versículo 1. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod. Então a arca está sobre a posse dos filisteus. A arca foi levada. É bom lembrar no capítulo 4, voltar no capítulo 4, 6 e 7, e ver o que os filisteus consideraram a arca. Quando ela chegou lá no meio do arraial e houve aquele júbilo de tremer a terra, olha só o que os filisteus disseram. Os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, por isso os filisteus atemorizaram, porque diziam: veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais nos sucedeu. Então o Deus dos hebreus desceu ao arraial, ou os deuses, como eles colocaram. Lembrando que essa arca ela foi algumas vezes à guerra com Josué, na travessia do Jordão. E essa arca ela tinha 2 querubins na parte superior. Talvez eles entenderam isso como uma imagem dos deuses, do Deus de Israel, já que era um querubim de frente para o outro. Eles, como eram idólatras, talvez entenderam isso como os deuses de Israel esculpido em cima da arca, ou seja, uma caixa. Então eles levaram a arca, levaram, supostamente, no entendimento deles, o Deus de Israel. Aí, está escrito lá no texto que fala sobre a construção da arca. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades. Então, amados, está lá. A arca era valiosíssima. Então, um troféu de guerra, agora nas mãos dos filisteus. Então eles decidiram dar glória a Dagom, o Deus dos filisteus. Vamos glorificar o nosso Deus. Ele nos deu essa vitória. Ele é mais forte. Então nós vamos levar a casa de Dagom. Lembrando que a casa de Dagom ela caiu com Sansão. Sansão derrubou, e aqui já é outra casa de Dagom que foi construída. Eu quero contextualizar essa parte aqui que eles vão dar glória ao Deus deles. Olha só o que Deus fala aqui em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Lembrando que depois das guerras, o povo de Israel, eles entoavam cânticos. O Espírito de Deus dava cânticos, como deu a Miriam, como deu a Débora e Baraque. E após as guerras, o Senhor dava cântico para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória. Ele é o único que é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo louvor, mas eles vão levar a arca para louvar o tal do Dagom, que era metade peixe e metade homem. Para eles simbolizavam a fertilidade da terra, a prosperidade, enfim.
O que Deus não vê? Outro Deus além dele. É a única coisa que Deus não vê. Aí vamos dar sequência aqui. O boneco vai cair. O boneco Dagon, versículo 3, o versículo 3 ao 5. A queda de Dagon. Eles vão colocar a arca como se fosse Deus humilhado diante do ídolo. O Deus, vencemos o Deus de Israel, está humilhado diante de Dagon. Ou talvez, seria por outros motivos, para também adorar o Deus de Israel. Bom, certo é que, como eu li aqui, Deus não dá a sua glória, nem o seu louvor aos ídolos. O boneco cai no chão. E ele vai cair prostrado diante da arca. Levantaram de madrugada, talvez com barulho. O boneco está lá caído, prostrado diante da arca. Eles vão levantá-lo. E bota lá, foi coincidência. Coincidência. Coloca em pé de novo. O boneco vai cair pela segunda vez. Na segunda vez, não foi coincidência, foi a mão de Deus. Amados, assim, a gente vivendo nessa época, a gente pensa logo na louça, no vidro, no barro. Mas esse boneco, ou ele foi esculpido para se fazer uma imagem de um peixe, ou foi bronze, ou devia ser bronze com madeira, e era madeira bruta. Então não é uma coisa assim, caiu, quebrou de louça, ou de uma madeira fina, uma coisinha qualquer, não. Não era um material bruto que era feita essas imagens, normalmente esculpida na madeira, e não era uma madeira qualquer. Não era uma madeira qualquer. Então na segunda vez, ele vai cair e vai quebrar o pescoço e as mãos. Uma humilhação, uma derrota completa, quando se destruiu um exército inimigo e cortava as mãos, ou uma das mãos, ou a mão direita, dizia que aquele soldado nunca mais pegará numa espada. Então Deus vai humilhar de uma forma bem humilhante o suposto Deus dos filisteus. Mas o que eles tinham que fazer depois daqueles 2 episódios, a primeira queda, a segunda queda? Devolver a arca, dar um jeito de tirar a arca dali, mas eles vão insistir. E sabe quanto tempo que eles vão ficar sofrendo com a arca? 7 meses. 7 meses sofrendo com a arca. Muita gente fica sofrendo por causa do orgulho. Olha só onde diz que ficou 7 meses ali, ó. 1 Samuel 6:1. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. 7 meses de sofrimento. Versículos 6 e 7. Porém, a mão do Senhor se agravou. Pesou mais. Porque o tempo vai passando e eles não tomam atitude, não tomam decisão, não tiram a arca de lá. Aí, a mão do Senhor vai pesando. Vamos ler aqui os versículos. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre Asdod. É onde eles levaram a arca a primeira vez, botaram no templo. Porém, a mão do Senhor se pesou sobre Asdod e os assolou e os feriu com hemorróides em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Peso da mão do Senhor. O Senhor feriu os moradores de Asdod. Desde o maior até o menor vão ser feridos pelo Senhor. Olha só, vamos contextualizar o peso da mão de Deus. O braço do Senhor. Tem um texto no profeta Isaías que eu acho lindo. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, com seu braço dominará. Ninguém pode estorvar o braço do Senhor.
Esse texto está falando de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ninguém pode mover o braço de Deus. Ninguém. Êxodo, depois eles vão refletir lá na frente. Isso aqui, ó. Êxodo 3, 20. No capítulo 6, os sacerdotes vão fazer essa reflexão. Não sejam teimosos como os egípcios, porque eles já tempo, um total de 7 meses com essa arca. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Deus falando, estenderei a minha mão e ferirei o Egito. Por causa do seu povo. E aqui ele está ferindo os filisteus por causa da arca, objeto sagrado. Salmos 32, 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, meu humor ficou seco como no verão. Nesse salmo, Davi está refletindo quando ele pecou. Tanto é que ele põe aqui no passado, tua mão pesava sobre mim. Quando o homem estava, ou está, Davi no caso estava, pecado, a morte de Uria, o adultério, enfim. O peso da mão do Senhor, ele nos traz a consciência do pecado. Isso é importante. É importante parar, não fazer como os filisteus, parar e refletir. Por que as coisas não estão dando certo? Por que eu estou vivendo essa situação? Eu citei na exposição passada o que Josué fez. Parou, se prostrou diante de Deus e Deus disse: não serei mais convosco enquanto não tirardes o anátema, que quer dizer maldito sem valor. Enquanto não tirar o pecado, eu não vou com vocês. Aí vem o peso da mão do Senhor para nos trazer a consciência dos nossos pecados, das nossas transgressões. Então, isso aqui é muito importante nós pontuarmos, pararmos para refletir e não sermos achados lutando contra Deus. Pensou? Operando Deus, quem impedirá? Vamos ver aqui. Isaías 43, 13. Desde os dias mais antigos, eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Quem impedirá? Ninguém pode estorvar o braço de Deus. A mão do Senhor não está encolhida. Ela se move. E a mão do Senhor é conosco para nos dar vitória, como estava sobre o profeta Ezequiel, como estava sobre grandes homens de Deus, porque a Bíblia diz, e a mão do Senhor era sobre ele, ou sobre eles, para os dar vitória. Quando também a mão do Senhor era contra eles, para os derrotar. Que é que nesse caso aqui, a mão do Senhor contra Israel. Ou melhor, contra Israel também, porque Deus permitiu os filisteus vencer, e agora a mão do Senhor está contra os filisteus por causa da arca. Não só por causa da arca, mas porque Deus não dá a sua glória a outrem ou a outro. Ele é o único que é digno de honra, de glória e de louvor. Então, aquela mulher disse, e acabou. Acabou, não acabou nada. A guerra de Deus continua até hoje. Continua a guerra de Deus. Versículo 8 a 12. Os filisteus se reuniram 5 príncipes. E agora? O Deus de Israel está nos ferindo por causa da arca. E aí contaram histórias, porque os outros príncipes talvez não sabiam da história, ou ouviam só boatos. E vão se reunir, contar toda a história. Dagom caiu diante da arca. O Deus de Israel cepou as mãos dele, o pescoço. E agora o Deus de Israel está ferindo-nos por causa da arca. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Amados, uma das melhores coisas que nós temos que fazer é se livrar do pecado. Se livrar do pecado. Se livrar daquele dinheiro de propina que vai lhe trazer maldição. Aquela roupa indecente. Aquela bebida. É para não sentir o peso da mão do Senhor.
Houve um irmão que na sua empresa foi esquecido um malote de dinheiro em cima de alguma coisa lá, e ele pegou e escondeu. E o patrão ficou desesperado, juntou os funcionários, e ele também, com a maior cara de pau, a maior falsidade, começaram a procurar o dinheiro. Procura dali, procura daqui. E após abaixar a poeira, esse irmão vai pegar esse dinheiro e vai levar para casa. Esse dinheiro vai ser bênção? Não. Vai ser maldição. A Bíblia diz: o homem viverá do suor do seu rosto. E a mão do Senhor pesou sobre esse irmão por causa desse dinheiro maldito. Então a arca na terra dos filisteus se torna uma maldição. Eles são amaldiçoados por causa da arca. Provérbios 26, 2, se não me falha a memória, Provérbios 26, 2 diz que a maldição sem causa não virá. Toda maldição, ela vai ter uma causa. O que causou isso? Por que nós temos que nos questionar? Por que eu estou vivendo nessa situação? O que está errado? Os filisteus vão ficar 7 meses sofrendo até devolverem a arca. E nós sofremos até abandonarmos o pecado. Todo pecado, diz a palavra do Senhor, tem uma justa retribuição. Então se reúne lá 5 príncipes e os maiorais. O que vamos fazer com a arca do Deus de Israel? Envia para Gade. Vamos enviar para Gade. Então enviaram a arca de Deus de Ecrón. E sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus de Ecrón, aí aqui já é, depois de Gade, enviaram para Ecrón, que foi o último lugar onde a mão do Senhor também pesou em Gade, e aqui vai pesar. A mão do Senhor ia só pesando, e aqui o Senhor vai ferir eles de uma maneira humilhante, vergonhosa. Exclamaram dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e tornem para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem a nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava ali, e os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroide, que o clamor da cidade subiu até o céu. O clamor da cidade subiu até o céu. Eles oraram a Deus? Sei, com certeza. No calor da aflição, eles clamaram ao Deus de Israel. Livra-nos, ó Deus de Israel, dessa praga. Um só pecador destrói muitos bens. Os filhos de Eli vão destruir a família. Vão destruir todo o legado do pai. Um só pecador destrói muitos bens. Essas lições, amados, essas lições estão nos chamando a atenção para nós meditarmos na criação dos nossos filhos, para nós não sermos frouxos com nossos filhos, impormos para eles limites, fazermos a guerra de Deus. Deus nos deu a mensagem assim, quando disserem a paz na sua casa, sobrevirá repentina destruição. Foi o que veio na casa de Eli. Por quê, pastor? Porque você está sendo parcial com seus filhos. Porque você está deixando de impor limites, de exortá-los. Aí você está em paz. Pai e mãe vivem em guerra. Nós temos que guerrear as guerras do Senhor com nossos filhos, impor limites. O negócio é viver em paz. Está satisfeito? Está se sentindo bem? Vai. Isso é furada. Sobrevirá repentina destruição. Sua filha está grávida. Seu filho morreu na esquina porque estava envolvido com tráfico, com bandidos. É guerra. Acordar o filho cedo, ele não vai se sentir bem. É guerra, mas vai criar vagabunda para entregar para a sociedade.
dormindo até meio-dia, a mãe ainda passa devagarzinho para não acordar o anjinho. Esse anjinho vai crescer, vai criar asa e vai voar. É guerra. Ah, não, eu não quero que meus filhos sofram o que eu sofri. Então eles não vão chegar aonde você chegou. Certo, alguns pais excederam, concordo. Mas nem todos. Se você é o que é hoje, agradeça os seus pais, a Deus e aos seus pais. E seus filhos vão ser o quê? Com essa mentalidade de não corrigir, deixá-los em paz. Você vai ver em que essa paz vai dar. Jesus disse, eu vim trazer espada para dentro de uma casa. E é assim que é. É guerra. É guerra. É uma guerra constante. Levantai-vos e andai-vos, não será que o vosso descanso. Oh glória, aleluia, a igreja sempre caminhando. Revestivos de toda a armadura de Deus. É guerra. Então uma lição que nos envolve nessa guerra contra o pecado dos nossos filhos. É uma guerra. Então preste atenção nessa lição, porque Deus está falando. Deus está falando. E se não dermos crédito, olha, Deus está avisando, se não dermos crédito, juízo. Juízo. É tardio em irar-se. Deus é tardio em irar-se, mas grande em força. Juízo. E quem quer que a mão do Senhor pese sobre ele? Ninguém. Ai de nós. Ai de nós. Então os que não morriam eram tão atacados com hemorroide que o clamor da cidade subiu até os céus. Eles oraram ao Deus de Israel. Agora você imagina a hemorroide, algum tipo de chagas. Meu Pai do céu. Hemorroide é uma coisa terrível. É bom lembrar que é um castigo por desobediência. Mas também a hemorroide, ela pode acontecer por má alimentação. É claro que aqui é a mão de Deus pesando. A hemorroide saindo fora e aquele vexame. Pessoa, assim, um vexame total. É a parte íntima. Meu Pai do céu. É muito sofrimento. É muita humilhação para os filisteus nessa situação. Mas a hemorroide pode vir, agora deixando aqui o peso da mão de Deus e falando aqui, trazendo aqui uma dica para, caso acontecer com você, o que acontece, tirando o peso da mão de Deus, hemorroide por má alimentação. Aí as fezes saem grossa demais e joga a hemorroide para fora. Então eu vou te dar uma receita que os médicos não dão. Tá? Os médicos, eles não dão. Eles fazem toda uma camuflagem em torno disso, mas uma das coisas que mais alivia, que cura a hemorroide, é você esquentar uma água bem quente, colocá-la num pinico. Compra um pinico, caso aconteça, que vai valer a pena. Compra um pinico, esquenta a água e senta em cima. E aquela fumaça que vai subir daquela água, é claro, não senta assim abafando a fumaça. Senta de certa forma que esquente, no caso o ânus, onde é ferido, e a fumaça ela entre lá, né? Aí é um meio de se curar muito bom. Deus abençoe, meus amados irmãos. Vamos prestar atenção na voz de Deus nessa lição. Não vamos ser tolo, porque o tolo passa e sofre a pena, sofre o dano. Mas aquele que se dá por avisado, ele consegue se livrar do mal. Então, deixando todo o mau caminho, todo o pecado, vamos seguir para o alvo, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E não faça como os filisteus. Se a mão de Deus está pesando, tem gente que vive, meu Pai do céu, parar, refletir onde eu errei, onde estou errando, o que está errado aqui dentro da minha casa, o que está errado na minha família, porque Deus está pesando a mão. Enfim, vamos ser sábios.
Deus abençoe, meu abraço, até o próximo vídeo.